Corrente elétrica e resistência elétrica são os assuntos que o PC reserva para você. E para que se compreenda bem os fenômenos que envolvem estes dois termos, é indispensável conhecer a Lei de Ohm, formulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm em 1827. Essa lei é válida para condutores metálicos e estabelece o seguinte: a resistência elétrica do condutor ôhmico é sempre a mesma, não importando a diferença de potencial aplicada. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está, a partir dessa aula, começando um novo assunto na parte da física. Um assunto muito importante, a parte de eletricidade. A eletricidade é um ramo da física que há muito tempo intriga os homens, né? É um assunto que sempre despertou interesse. Durante esse ano, a gente vai dividir o estudo da eletricidade em 3 partes. Nós vamos começar a ver a eletricidade estudando a eletrodinâmica. Logo em seguida, nós vamos estudar alguns conceitos da parte de eletrostática. E já no final do ano, nós vamos entrar no eletromagnetismo. O assunto da aula de hoje, o comecinho da eletrodinâmica, a parte de corrente elétrica e resistência elétrica. Mas antes de nós entrarmos no conceito de corrente elétrica, seria muito bom que a gente relembrasse aqui como é formado um átomo. Você deve se lembrar, né? O átomo é formado por um núcleo e por uma eletrosfera que envolve esse núcleo. No núcleo nós encontramos prótons e nêutrons. Os prótons, por convenção, têm uma carga elétrica positiva. Os nêutrons não possuem carga elétrica. E na eletrosfera, na região que envolve o núcleo, nós encontramos os elétrons. São partículas com carga elétrica negativa. Você já deve ter ouvido dizer que metal conduz bem a corrente elétrica. Por que isso ocorre? A explicação para isso está no chamado elétron livre. É o elétron que se encontra mais afastado do núcleo. Os metais apresentam uma grande quantidade de elétron livre. E eles são chamados de elétrons livres porque eles não se prendem a um único átomo. Eles podem, durante seu movimento, passar de um átomo para o outro. Isso você pode visualizar melhor na animaçãozinha que a gente preparou para vocês. Movimento desordenado. Nós diríamos um movimento caótico e desordenado de cargas elétricas. O que seria a tal corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Quando esses elétrons que tinham um movimento desordenado passam a se movimentar de maneira mais ou menos organizada, nós dizemos que naquele metal está havendo a passagem de uma corrente elétrica. Acompanhe a animação e você vai entender melhor o que a gente está querendo dizer com isso. Notem que os elétrons se dirigem de maneira mais ou menos ordenada, da esquerda para a direita, na tela do vídeo. Nós poderíamos então dizer o que é a corrente elétrica. É simples, é um movimento ordenado de cargas elétricas. Mas o que é que faz com que esses elétrons adquiram um movimento ordenado? Se você pensar um pouco, você vai perceber o seguinte: se nós pegarmos 2 pedaços de fio de cobre e ligarmos aos terminais de uma lâmpada simplesmente, ela não irá se acender. Ou dizendo de outra maneira, não estará havendo passagem de corrente elétrica através daquela lâmpada. O que é que força a passagem de uma corrente elétrica? Vamos acompanhar aqui um resuminho
bem simples, onde nós mostramos o aparecimento de uma corrente elétrica. Nós ligamos aqueles fios de cobre aos polos de uma lâmpada. Repare que esse polo que eu estou apontando é o polo negativo da lâmpada. A outra extremidade é o polo positivo. Ao fazermos a ligação do fio de cobre com os polos da pilha, repare que os elétrons vão se dirigir espontaneamente do polo negativo para o polo positivo, como indica essa ampliação ao lado. Temos então um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse é o sentido real de corrente elétrica. O sentido convencional, que é aquele que nós vamos usar durante o nosso curso de eletrodinâmica, é tal que se opõe ao movimento das cargas negativas. Então, aqui na nossa figura, se os elétrons se movimentam no sentido anti-horário, a corrente I terá sentido horário. Você gostaria de anotar um pequeno resumo? O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas. Deu para anotar? Corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas. Nós precisamos também saber calcular o valor da intensidade dessa corrente. A intensidade da corrente elétrica dá uma ideia para a gente da rapidez com que aquelas cargas estão atravessando uma secção transversal do fio condutor. Quanto mais rapidamente aquelas cargas passarem através do fio, tanto maior será a intensidade da corrente elétrica. Como medir isso? É simples. Acompanhe no nosso próximo esquema. Nesse esquema, nós temos um pedaço de fio atravessado por cargas elétricas na nossa figura, que se dirigem da direita para a esquerda. Repare que o sentido da corrente I é contrário ao do movimento dessas cargas. Para calcularmos a intensidade da corrente elétrica I, nós devemos dividir a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção do condutor pelo intervalo de tempo ΔT correspondente. A quantidade de carga nós vamos medir em coulomb, o intervalo de tempo em segundo, e a corrente elétrica será medida então em ampere, ou coulomb por segundo. Você já sabe então agora o que é a corrente elétrica. Um outro conceito importante é o conceito de resistência elétrica. Quando nós mostramos aquela animação onde as cargas andavam de maneira mais ou menos ordenada, não dá para a gente perceber efetivamente o que acontece na prática. Eu gostaria que vocês acompanhassem a animação seguinte para entender melhor o que vem a ser a resistência elétrica. Perceba que dentro do metal existem impurezas, e essas impurezas impõem uma certa dificuldade ao movimento das cargas. Elas vão sendo detidas por essas impurezas presentes no cristal daquele metal. A essa dificuldade oposta ao movimento das cargas, nós chamamos de resistência elétrica. Seria bom acompanhar e anotar um resuminho. O que é a resistência elétrica? É uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas. Medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas. E o homem, um físico, ele descobriu como medir essa resistência.
Ele disse que a resistência depende basicamente do material com que é feito o fio condutor, depende do seu comprimento e depende também da área da sua secção transversal. Acompanhe. De acordo com a lei de Ohm, a resistência é dependente da resistividade do material. Isto é, dependendo do material, ele apresentará uma resistência maior ou menor. Depende diretamente do comprimento do fio condutor. Quanto maior o fio condutor, tanto maior será a dificuldade imposta ao movimento das cargas. E é inversamente proporcional à área da secção transversal. Isto é, quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Dizendo de uma maneira mais simples, um fio grosso apresenta uma resistência elétrica menor do que um fio mais fino. No Sistema Internacional de Unidades, a resistência elétrica será medida em ohm. O símbolo, a letra ômega grega. Você já viu, então, que a resistência depende do material, do comprimento do condutor e da área da secção transversal. E é bom lembrar que depende também da temperatura a que esse condutor se encontra. Na nossa última animaçãozinha, eu gostaria que vocês vissem o conceito, então, da resistividade. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e é inversamente proporcional à área da secção transversal. A constante de proporcionalidade, como nós já vimos, é a resistividade desse material. A gente vai encerrando essa primeira aula nesse ponto da matéria. É bom que você fique sabendo o que é a corrente elétrica e a resistência elétrica, e também como calcular a intensidade da corrente e a resistência elétrica de um dado condutor. A gente volta para continuar esse assunto falando sobre tensão e a lei de Ohm. Até a próxima.